No episódio anterior, havia falado que entre 2029 e 2034, vários fenômenos relacionados com mudanças climáticas e principalmente com questões de subida, né, de água do mar, da inundação, né, de água do mar, tempestades, né, inundações por todos os lados e em outras regiões do planeta secas, que vão acontecer grandes secas, vão atingir o nosso planeta nesse período entre 29 e 34. Então, nós temos que realmente nos preparar, né, para esses ciclos que provavelmente não serão fáceis, porque quando uma parte do planeta é atingida, todo o planeta acaba sentindo, né, principalmente porque existe essa questão de commodities, né, de mercado, né. Mas depois ele continua comentando o seguinte: florestas inteiras vão morrer, né, vão desaparecer. Áreas baixas da costa do norte e do Mar Báltico vão congelar e se transformar numa tundra. Mudanças climáticas irão colocar as nações e seus governos em uma situação desesperadora. A falta de combustível vai corroer progressivamente a cooperação internacional e todos os acordos de paz. Novamente vão irromper conflitos armados. Todos os continentes serão atingidos por uma guerra de matérias-primas e alimentos. Interessante que quando houve, né, essa questão do anúncio da guerra na Ucrânia e Rússia, de fato essa questão de combustível, gás, né, também a questão de trigo, né, porque o trigo é realmente uma base alimentar que tem um impacto muito forte, né, no mundo, porque praticamente tudo, né, vai trigo. Vários tipos de matérias-primas, né, metais, petróleo, né, essas coisas todas que vinham daquela região, principalmente da Ucrânia, que vinha toda aquela questão de trigo, né? E realmente, para vocês entenderem como é que isso atinge, né? Porque imediatamente sobe o preço desses alimentos, dessas matérias-primas. Depois ele continua: dentro de alguns anos, o mundo vem ao limite de uma anarquia total. Os países vão apresentar os seus governos estáveis, né? O Paquistão, né, em uma situação, vai lutar por matérias-primas e alimentos e terá a tentação de usar o seu arsenal nuclear. Depois ele continua dizendo que em 2029 pode haver outra guerra entre Paquistão e Índia. Essa questão do Paquistão e Índia, né, já é uma coisa que já tem muito tempo, né, desde a época da separação do Paquistão e da Índia. O Paquistão é um país predominantemente muçulmano, né? E a Índia, como nós sabemos, é hinduísta, mas o Paquistão ele foi dividido, inclusive, com a Bengala oriental, né? Então quer dizer que o Paquistão ele é dividido em dois pedaços, sendo que a Índia fica no meio. Então é uma situação bastante complicada, né? Apesar de que na Índia aproximadamente 30% da população ainda é muçulmana, sempre tem uma crise, né, ali nas fronteiras, né, entre esses países, né? Os militares estão sempre fazendo manobras, né? Então, e os dois países têm arsenal nuclear, né? Há um perigo maior ameaçando as duas partes combatentes de implantar armas nucleares, o que resultaria em uma devastação de grandes áreas da Índia e do Paquistão. Depois ele continua: como os países da Europa Central não terão recursos suficientes, estoques estratégicos suficientes, os governos e as autoridades decidem implantar gases letais para reduzir a população. Gente, isso daqui é uma coisa terrível. Ou seja, a população vai entrar em pânico, né? Vai começar a fazer o caos, né? Vai tomar conta da população e aparentemente os governos vão usar gases, né, para matar todo mundo, aqueles que estão causando, né, as rebeliões, né? A superlotação decorrente do afluxo de imigrantes de todo o mundo torna-se um grande problema e os líderes políticos vão considerá-lo a principal causa da existência desses problemas. Veja só, quer dizer que sempre alguém tem que ser o culpado, né? Tem que ter um bode expiatório, né? E que, na verdade, como ele havia comentado ali, não? Na questão europeia, os líderes vão sempre privilegiar o poder econômico, as grandes empresas, as corporações, os mais ricos, né?
A população comum naturalmente vai ser o que mais vai ser atingido primeiramente. Especialmente a Inglaterra, ali naquela região, usará amplamente o gás para trazer uma morte rápida e indolor. Gente, isso é terrível, ou seja, vai haver um genocídio, né, através do uso de gás. Usou-se já esse tipo de arma de destruição em massa, né? Na guerra do Vietnã, usou vários tipos, todas as guerras eles usam, né, esses tipos de armas de destruição em massa. No entanto, devido ao extenso resfriamento da atmosfera terrestre, que se deve ao colapso da corrente do Golfo, a glaciação de grandes áreas da América do Norte e da Escandinávia, serão necessários vários anos para que a corrente do Golfo volte a circular. Então, veja só que, pelo que ele comenta, né, e os mestres realmente têm uma visão muito mais ampliada, né, eles sabem, né, o que realmente está acontecendo, porque eles têm uma conexão com o planeta Terra, que na verdade é um ser vivo. Então eles dizem aqui que é justamente por causa dessa questão do choque das águas quentes e frias. Depois disso, há uma certa estabilidade das condições climáticas, mas isso deve acontecer a partir do ano de 2035. Você que gosta da astrologia védica, eu tenho uma super oferta para você. O livro da astrologia védica escrito nas estrelas, um audiobook desse livro para você ouvir no seu carro, quando você quiser descansar e ficar ouvindo para você fazer uma grande terapia. Tem também uma playlist completa dos trechos das leituras desse livro, com comentários, um resumo ilustrado desse livro, e também você vai poder participar de lives comigo e fazer perguntas diretamente para mim. O que você está esperando? Vem logo!